como encontrar, como escolher então a família ideal. Esse assunto bem delicado, porque assim, a escolha da família vai fazer toda a diferença no nosso ano de au pair. Então vamos lá, vamos começar. Bom, eu vou começar me apresentando para quem tá aqui e não me conhece. Eu sou Karina, eu fui au pair de 2007 a 2009, faz um tempinho. E quando eu fiquei online pela Au Pair na América. E eu fiquei online já na minha primeira semana e eu tive 20 contatos de família. E esses dias eu tava vendo o meu e-mail preparando essa live para trazer aqui, porque a gente se esquece como é que foi a escolha da família. E aí eu tava vendo vários e-mails e eu pensava assim, poxa, por que eu não escolhi essa família aqui? Parece ser tão legal. Aí eu lembrava das calls, eu falava, eu acho que foi feeling, né? Porque eu tive muitos contatos mesmo, fiz muitas calls. E eu tava na minha idade limite, né? Então, ao mesmo tempo que eu queria escolher, eu não podia escolher muito. Ah, dear, você voltou? Você voltou com a Au Pair na América? Eita! Bom, depois a gente se fala sobre isso. Cultural care não dá? Ok. Bom, então eu fui lá nos meus e-mails procurar o porquê que eu escolhi a família de Cleveland, né? Eu fiquei em 2 famílias porque eu estendi o programa. Então, na minha primeira família... Nossa, tá um barulhão aqui de moto. Na minha primeira família, eu cuidei de 4 meninas em Cleveland. E na segunda família, 2 meninos. E aí, eu me pergunto, né? Por que 4, Karina? Meu Deus, por que você escolheu isso? E foi mesmo de feeling. Eu tava vendo os e-mails. E a Deb, que era minha host, sempre foi muito paciente, muito cuidadosa assim comigo, com os meus sentimentos. Então isso fez com que eu me sentisse muito segura para ir para aquela família. Mas antes de eu começar isso, né, eu vou voltar lá atrás e vou falar primeiro então do que a gente imagina que seja uma família ideal, dear. Bom, quando eu comecei o meu processo de au pair, eu sempre pensava nas coisas que eu queria. Então, tinha coisas que eu falava que eu não iria abrir mão. Eu queria 2 kids no começo. Queria 2 kids. Eu queria carro. Eu queria quarto no basement, porque as meninas falavam que tinha mais privacidade. Eu queria um banheiro só pra mim, que não fosse compartilhado. Eu queria que fosse num lugar que não fosse muito frio, né, nos Estados Unidos, que não fosse muito frio, porque afinal nós somos do Brasil, um país tropical, e eu achei que eu não ia lidar bem com o frio. Então eu queria um lugar mais menos frio, mais descolado, sabe? Eu queria... eu não fazia questão da onde. Eu nunca falei, eu quero ir para Orlando, eu quero para Flórida, eu quero ir para Califórnia. Eu não tinha um estado, assim. Mas eu sabia que eu não queria frio, ok? Eu queria uma casa grande. Cada coisa que eu queria. Por quê? Porque aqui no Brasil era pobre, dear. Assim, pra eu fazer o programa de au pair, eu tinha um carro, um Escort na época, e eu vendi esse carro para pagar o programa, né? Então, eu sempre morei numa casa assim, que não era uma casa ruim, nunca foi,
Mas também não era uma casa gigante, daquelas que a gente vê em filme americano. E eu queria morar numa casa desse jeito. Eu queria uma casa grande, sabe? Daquelas que a gente vê, que tem vários andares, que tem piscina. Então, eu queria esse tipo de carro. De casa, desculpa. E eu queria que os meus hosts, então, fossem ricos. Porque eu poderia viajar com eles, né? Eu pensei assim, nossa, pensou ir para Europa, pensou, eu vou conhecer muitos lugares com os meus hosts ricos e tal, né? Então, essa era não uma exigência minha, mas era um ideal, ok? Era um ideal que eu tinha. Então, era isso que eu queria e que o que eu não abria mão era de ter 2 crianças, carro, quarto e banheiro só pra mim e uma casa grande. E o lugar que não fosse frio. Isso eu não abria mão. Os hosts ser rico, claro, era um plus, assim, que na minha cabeça era o ideal ter. Mas, tia, eu acabei fechando com a minha família, que tinham 4 kids. 4 meninas. A minha host, quando eu vi no profile dela, ela era pediatra. Aí eu pensei, médico. Médico aqui no Brasil é rico. Então, minha host deve ser rica. O meu host era analista de TI. E eu, analista de TI também deve fazer dinheiro, né? Então, eles devem ser ricos. Aí eu vi a casa pelo Google Earth, que na época a gente via por lá. E aí eu vi a casa por fora e pensei, é uma casa grande, né? Mas, eles estavam longe de ser ricos. Quando eu cheguei, eu vi que eles não eram ricos, não, né? Apesar da minha host ser pediatra, mas 4 crianças, eu acho que pesa muito no orçamento. Então, eles tinham uma vida ok. Quando ela falou que eu ia ter um carro só pra mim, falei, nossa, é tudo que eu queria. Dear do céu, o carro que eu tinha estava caindo aos pedaços. Né? Mas eu não me arrependo de ter ido para essa família. Você acredita, dear? Porque eu fechei por feeling, eu fechei pelas pessoas que eles são. E realmente, é claro, que não tem família perfeita, dear. Sempre vai ter uma coisa ou outra que você vai ficar chateada. Mas a minha host sempre me respeitou muito e respeitou as regras do programa. Nunca me distratou. Ela nunca me apresentou como, essa é a babá da família ou essa é a nossa au pair. Não. Ela sempre me apresentou, essa é a nossa amiga Karina. Ela veio do Brasil para nos ajudar com as crianças. Então, sempre que a gente ia para algum lugar, que ela me apresentava para alguém, ela me apresentava assim. E ela sempre queria saber como é que eu estava, como é que tinha sido o dia com as crianças. Ela sempre me apoiou muito com a disciplina das crianças. Então, eu não me arrependo de ter fechado com essa família. Mesmo que não tenha sido uma família, a família que eu idealizei na minha cabeça. Entendeu? Por quê? Eles eram ótimos, mas eles eram muito desorganizados e eu diria até sujos. Sim, a gente escuta muito dessa questão de americano ser um pouco porquinho, né? De não limpar a casa do jeito que a gente limpa. E eu vivi isso na pele. Então, quando eu cheguei lá, dear, eu achei até que eles estavam de mudança. Porque era tudo muito assim dentro de caixa, muito desorganizado, tudo fora do lugar, meias pra tudo quanto é lado. Eu subi assim a escada minha host foi me mostrar o quarto das meninas. Enquanto eu subia as escadas, eu vi assim várias meias jogadas ali na escada sem par, sabe? Assim, jogada ali
sujas. Quando eu entrei no quarto das meninas, os lençóis porque a gente começa a reparar tudo, né, dear? Os lençóis, eu acho que não eram lavados fazia um ano, de tão encardidos que estavam. E aí eu cheguei em julho é verão nos Estados Unidos. Um calor, dear, mas um calor de 40 graus, e eu ficava pensando, como é que dorme nessa cama? Olha esse lençol, olha o pillowcase, sabe, a fronha, imunda a fronha. E eu ficava assim, meu Deus, onde é que eu vim parar? O que eu fiz da minha vida? Por que eu escolhi essa família? Né? Então, eles eram pessoas ótimas, mas essa parte, dear, eu quis pedir rematch quando eu cheguei, né? Quis pedir rematch, porque aquilo foi um choque pra mim. Assim, não que eu seja a pessoa mais limpa do mundo, eu não sou aquela cleaning freak, sabe? Aquela que fica passando paninho toda hora e que precisa lavar tudo. Não, eu não sou assim, eu sou limpa do jeito que a gente é limpo, normal, aqui no Brasil, né? E chegar lá, eu não podia andar descalça na casa, meu pé ficava preto, se eu andasse descalça. Então, dear, assim, mesmo que eu fechei por feeling e era uma família ótima, tinha essas questões, né? Então, o que eu falo pra você é que não existe a família ideal, né? O que existe é a família ideal pra você. O que você consegue suportar, ok? Pelo que você é capaz de passar por cima e ficar nessa casa, porque toda família vai ter alguma coisa que você não goste. No meu caso, era a falta de limpeza e organização, né? No seu caso, talvez seja outra coisa. Então, você tem que... eu acabei não ligando pro carro velho, pelo menos eu tinha um carro, eu não tinha curfew. Então, a minha host não era apegada aos bens materiais. Eu até bati o carro uma vez, ela nem brava ficou, porque o carro já era destruído mesmo. Então, as minhas amigas, quando a gente ia sair, eu falava assim, eu vou buscar vocês. Minhas amigas, não, cara, vamos no meu carro. Elas não queriam sair no meu carro porque tinham vergonha. E eu acabei não ligando muito pra isso, né? Depois que eu via coisas acontecerem com as minhas amigas, eu tinha uma amiga minha, Helena, os hosts dela eram assim, terríveis, pessoas terríveis, que jogava o frango no lixo. Uma vez ela falou que viu um frango inteirinho no lixo e não deixava ela comer. Aí eu falava assim, meu Deus, olha, pelo menos aqui em casa eu posso comprar tudo do supermercado, tudo. Posso comprar o que eu quero. A minha host sempre perguntava, Karina, você quer alguma coisa especial essa semana? Então, eu podia comer o que quisesse. Ela era a mesma pessoa na frente dos outros, comigo. Assim, essa da minha amiga, a host dela tratava ela muito bem na frente dos outros. Mas sozinha, dear, ela contava cada coisa pra gente. Que ela não podia sentar na mesa, que ela não podia sair do quarto dela, depois que ela tava off, sabe? Eram coisas terríveis que acontecia com a Helena, tadinha, né? Então, eu ficava pensando, olha, melhor a sujeira, né? Melhor a sujeira do que esse tipo de gente, né? Que é uma coisa na frente dos outros e não deixa você comer, te trata mal, não te dá autoridade com as crianças, né? Trata você como se fosse um objeto, alguma coisa que tá ali, né? Então, eu agradecia muito a minha família e por ter fechado por feeling mesmo, por ter pensado neles como pessoas e não o que eles
poderiam me oferecer. Então, anote isso, dear. Não vá para uma família que tenha algo, que só tenha algo a te oferecer. Ah, não, a minha roxa ela é meio seca, mas eu vou ter um carro legal. Ah, minha roxa é assim, né? Parece que as crianças, porque a gente faz calls com as crianças também. Então, presta atenção quando você estiver nas calls. Como que a criança trata a mãe ou o pai que estiver na call, né? Se for uma criança chata lá e a mãe fica... preste atenção nas calls, dear. Então, se for um ambiente assim, você vê que a criança desrespeita a mãe e a mãe não faz nada, com você vai ser 1000 vezes pior, ok? Então, não tem carro que pague isso, não tem telefone que pague isso, não tem casa confortável, grande e limpa que pague esse tipo de coisa, ok? Então, vá, dear, anote, vá pelo que a família é e não pelo que ela pode te oferecer como benefícios, ok? Claro que tem alguns benefícios, tem algumas coisas que são obrigações dos hosts, e se você notar que eles não fazem nem isso, você já cai fora. Como? Quais são as obrigações da host family? Eles têm que te dar um quarto privativo, ok? O banheiro não precisa ser privativo, então eles não têm essa obrigação. Mas se você tiver um banheiro privativo, melhor. Mas não é obrigação deles, ok? Então o quarto sim é obrigação ser privativo. A alimentação, eles também têm que te pagar. Então, tem que te pagar a alimentação que você faz na casa, tá, dear? Não é alimentação tipo, eu vou no restaurante com as minhas amigas, a minha host tem que pagar. Não, dear. Eu já vi meninas no grupo, assim, reclamando desse tipo de coisa. Eu vou na Starbucks e a minha host não paga a minha saída. Óbvio que não. Não é obrigação deles. A obrigação deles é a alimentação na casa. Inclusive quando você tá off, ok? Mas quando você tá off e você quer sair, você quer passear, aí não. Aí não é a obrigação da família pagar seu restaurante, por exemplo. Ou uma Starbucks, que seja, ok? Então a alimentação na casa, eles são obrigados a pagar. Eles têm que respeitar também, dear, as 45 horas trabalhadas semanais, ou a limitação de 10 horas por dia. A gente não pode ultrapassar, trabalhar mais que 10 horas por dia, ou 45 horas na semana, ok? A minha host, ela era bem assim, com a schedule, porque ela queria aproveitar as 45 horas que ela tinha direito. É o direito dela. Então, a gente não pode reclamar, tipo, eu trabalho todo fim de semana. Peraí, deixa eu consertar isso, porque a gente tem um final de semana off por mês, né? Então, a gente não pode reclamar de trabalhar 3 finais de semana, porque eles podem fazer isso, ok? Respeitando as 45 horas semanais, a minha schedule, por exemplo, eu trabalhava de sábado, eu trabalhava das 6 à meia-noite. Então, eles tinham um date todo sábado. Eu tinha um sábado off, né, que é pelo programa, que é um final de semana inteiro, sábado e domingo inteiro off. Então, a minha host respeitava o fim de semana off, mas ela também consumia as 45 horas semanais do jeito que ela precisava. Então, eu nunca reclamei, porque ela tá no direito dela. E eu, quando eu aceitei ser au pair, eu aceitei essas condições, porque a gente já sabe que é assim, né? Agora, se a família, que nem a minha segunda família, eu trabalhava 30 horas semanais. 2 meninos, eu nunca trabalhei nenhum final de semana em DC. Mas isso era, dear, um
um plus. Não é, se a minha host quisesse me fazer eu trabalhar as 45 horas semanais, eu ia ter que trabalhar. Mas na minha segunda família, eu trabalhava só 30. Era uma delícia, né? Então, na segunda família, minha schedule era melhor. Mas na primeira, minha host respeitava as regras, ok? Então, você não pode trabalhar mais que 45 horas, não pode trabalhar mais de 10 horas por dia. Você tem direito a 1 dia e meio de folga por semana. Esse 1 dia e meio de folga não quer dizer que seja no final de semana, ok? Então, a gente pode trabalhar no final de semana e folgar durante a semana. Às vezes acontecia isso com a minha schedule. Principalmente quando a Rachel fazia campeonato de ice skating, e aí eu viajava com ela. E a gente ficava, às vezes, no domingo. Eu ficava trabalhando no domingo, porque o campeonato era no domingo. Então, eu trabalhava, ok? Mas eu tinha 1 dia e meio de folga depois, durante a semana. E aí, o que eles têm que pagar é o nosso salário, né? O nosso salário semanal, eles têm que pagar. E as nossas férias de 2 semanas remuneradas, eles também têm que dar, ok? E aí, vai de acordo, né? Se a sua host for legal e você fechar com uma família que é aberta a diálogo, então você pode negociar essas duas semanas off, né, de férias. Se você estender o programa, então você vai viajar ali nos Estados Unidos, né? Se você não estender, provavelmente você vai tirar essas 2 semanas no final do programa, para depois a gente ainda tem mais 1 mês para ficar viajando. Se você tiver dinheiro, você pode aproveitar ainda para ficar mais 1 mês nos Estados Unidos legalmente e depois voltar para o Brasil. Então, se você estender o programa, você vai ter essas 2 semanas aí para negociar com a sua família quando você quer tirar, né? E eles têm que pagar $500 do curso, né, que é a bolsa, nossa bolsa, e o transporte para você ir até esse curso. Então, aí, nesse caso, sim, a sua host tem que pagar a gasolina, né? Se você tem um carro, a sua host vai te ajudar com a gasolina para você ir até o curso. Se você não tiver, ela tem que providenciar algum meio de transporte para você ir até o curso. Fora isso, dear, ela não tem a obrigação de te pagar gasolina para você sair com suas amigas, ok? Então, é claro, de novo, se você tiver isso, se você achar uma família que te dê isso, ótimo. Mas, dear, de novo que eu falo, não vá pelos benefícios, vá pelo que a família é, ok? Então, eu fiz muitas calls, eu acabei então fechando pelo que a minha host é, ok? E não me arrependo, ok? Então, o que eu fiz? Que feeling é esse, né? Não é só a pessoa ser legal com você, não é só isso. O que eu fiz que funcionou pra mim e pode funcionar pra você também, pra você fechar com uma família que seja ideal pra você. Eu vou te dar aqui algumas dicas pra minimizar alguns erros que as meninas cometem aí quando fecham um match, não vou dizer errado, mas fecha um match no calor da emoção, aceita qualquer coisa, ok? O que eu fiz? Eu alinhei as minhas culturas e os meus valores. Claro, cultura é diferente, o brasileiro é uma coisa, o americano é outra, mas valores do tipo religião. Hoje eu sou evangélica, mas eu era católica na época. Então, eu não era uma católica fervorosa, não ia muito em igreja. Eles eram judeus. Então, a primeira pergunta que eu fiz foi: vocês são judeus, tal? Eu preciso ir
na sinagoga com vocês, no templo com vocês? E a minha host, não, você não precisa ir. Toda sexta-feira a gente tem um jantar que chama Shabá. Você é super bem-vinda se quiser participar desse jantar, mas você não é obrigada a participar. Então isso já me aliviou, porque eu não queria ser obrigada a fazer nada, a ir em algum lugar, a participar de alguma religião que não é a minha, ok? Então, alinhar essa questão da religião, principalmente, foi muito, muito importante para mim. E eu também pesquisei sobre os judeus e vi que tem vários tipos de judeus. Tem judeu ortodoxo, tem um judeu que não é tão fervoroso. E eu perguntei para ela, olha, eu vi aqui que os judeus não comem carne de porco, e eu amo carne de porco. E aí, como é que faz? Ela, não, a gente não é assim, judeu ortodoxo, aqueles que usam os cabelinhos assim, né, que põem aquele kippá. Não, eles não eram desse jeito. Eles iam ao templo todo domingo, as meninas falavam hebraico, eles oravam em hebraico toda sexta-feira nesse jantar, mas eles não eram tão ortodoxos. Comiam carne de porco, eu podia comprar também. Então, eu falo para você, dear, alinhe esses valores, ok? Principalmente de religião, porque isso afeta muito o nosso dia a dia. Então, você imagina, você indo para uma casa, você ama comer carne de porco e você não pode comprar, não pode cozinhar, não, ok, a gente vive sem a carne de porco, mas você limitar isso é uma coisa, sabe? Você, por opção, não comer, ou é uma coisa. Agora, você não poder ser obrigada a participar de alguns costumes é outra, né, dear? Então, alinhe esses valores, principalmente de religião, ok? Veja também, faça pergunta sobre a rotina e o estilo de vida dos seus hosts, ok? Imagina se eles são vegetarianos, que não tem nada a ver com religião, né? São vegetarianos e você ama carne. Então, você quer cozinhar carne. Também você não vai conseguir sustentar por muito tempo, ok? Essa questão do estilo de vida ser muito diferente. Ou é uma família que é muito ativa, assim, nos esportes, por exemplo. Eu sou uma sedentária. Sou sedentária demais. A minha segunda família era um pouquinho mais ativa. Eles, numa viagem que a gente fez, eu nunca esqueço, eu tive que andar de caiaque. Ai, eu odiei aquela experiência. Eu odiei. Porque eu sou sedentária, o meu negócio é ficar na praia, lá de perna pro ar, embaixo do sol, brincando de castelinho ali com os meninos, com as meninas. E that's it, né? O esporte, assim, no máximo é jogar um vôleizinho, né? Mas, assim, deu 10 minutos, já cansei. Claro que quando a gente é au pair e a gente tá com as kids, a gente acaba fazendo coisas que a gente não gosta. Tipo, eu tinha que brincar mais com eles e ser mais ativa, né? Mas é diferente de você ir para uma família que ama esquiar, por exemplo, e quer te levar para esquiar. Então você tem que esquiar, né? Ai, que experiência maravilhosa que eu vou ter, Karina. Como é que você não quis ir esquiar? Não era pra mim. Se é pra você, ótimo, dear. Então é a família ideal pra você. Mas não era pra mim, não era o que eu queria. Eu não queria uma família muito ativa. Então, converse sobre rotina e estilo de vida da sua família. Porque aí você vai ver se dá um match com o seu estilo de vida. Imagina que você é uma pessoa muito ativa e você vai para uma família super pacata, que não faz nada. Também não vai rolar,
né? Então, faça perguntas sobre a rotina, ok? Outra coisa que você deve prestar atenção nas calls é a comunicação que a sua host usa com você. Como é que ela é com o seu inglês? Ela tem paciência para te ouvir, para repetir o que você não entendeu? Ela faz perguntas sobre você, ok? Ela é respeitosa, ela te trata de uma maneira respeitosa. Ela se mostra interessada também no que você está pensando sobre o au pair, como que você quer ter essa experiência, ok? Porque se é uma família, dear, se você está numa call, que a host mother só quer também falar sobre o que você tem a oferecer. Me fala das suas experiências com criança, me fala como você lida com a disciplina. Me fala como você, se duas crianças estão brigando, como é que você faz? E não faz nenhuma pergunta sobre você, tipo, o que você espera do seu ano como au pair? O que você sabe da cultura americana? O que você quer aprender sobre nós? Como é que o inglês vai te ajudar? O que você faz aí no Brasil? Sabe? Se a sua host não perguntar nada sobre você, não se mostrar interessada em te conhecer e não ter paciência com o seu inglês, fica um alerta, né, dear? Fica um alerta aí de que quando você chegar lá, vai ser pior. A minha host, ela sempre se mostrou muito interessada. Karina, o que você espera do programa? O que você deseja numa família? Como é que são os seus pais? Como é que é o ritmo aí na sua casa? Ela sempre me perguntou. Do mesmo jeito que eu oriento as minhas alunas a fazerem esse tipo de pergunta para a família, para se mostrar também interessada em quem eles são e não só no que eles têm a oferecer, a recíproca também é verdadeira. Então, se eles não perguntam nada sobre você, quer dizer que eles não estão nem aí para você, que eles só querem uma pessoa ali para cuidar do filho deles e that's it, né? Eles não estão muito aí com os seus sentimentos. Imagina o dia que você tiver uma homesick, o dia que você tiver meio downzinha, porque tem esses dias. Tem esses dias que a gente tá meio downzinha, é aniversário de alguém da sua família, da sua mãe, do seu pai. E aí esses dias você fica, poxa vida, que saudade, a saudade aperta, né? Ou tá chegando uma data específica, Christmas, Natal, essas datas são horríveis pra nós, assim, porque a gente passa com a família aqui. Então, se a sua host não te vê como uma pessoa, só te vê ali como um profissional, uma babá, aí é mais complicado ela entender que você está passando por um momento difícil de homesickness, ok? Então, esteja alerta ao tipo de comunicação que ela usa com você nas calls, ok? E pergunte, dear, sobre a expectativa dela. O que ela deseja no au pair? What are your expectations with your au pair? What do you expect from your au pair? Pergunte isso, porque preste atenção na resposta. Dependendo do que ela responder, você já vai ter uma ideia do que ela espera, ok? Ela espera uma pessoa que vá contribuir com a família, que venha para somar, ou ela só quer uma pessoa para ficar com as crianças enquanto ela não está na casa, né? Então, faça perguntas certeiras, não só sobre benefícios, ok? Então, pergunte, tipo, se você quiser ir anotando aí, já anota. How's the kids' schedule? Né? Como é a agenda das crianças? Você vai ter uma ideia do que você vai enfrentar no seu dia a dia.
Se elas têm muita atividade, se não tem, se você vai dirigir, se não, ok? What do you like to do together? Né? Uma outra pergunta para fazer para a família, o que eles gostam de fazer juntos? Então, para você ver se eles passam tempo juntos. Eu vejo muitas meninas reclamando que elas estão ali e a host doesn't care for the kids, sabe? Não tá nem aí com a criança. Faz você trabalhar todo final de semana porque não quer ficar com a criança, ok? Então, eu fico me perguntando, será que na call a pessoa não perguntou, né? O que eles fazem juntos? Claro, né? Que a gente pode ser manipulada ali. A host pode falar um monte de coisa que você chega lá, não é verdade, não é mesmo? Mas, né, a gente perguntando, eu acho que a gente tem um feeling para pescar, né? O que é verdadeiro, o que não é. Bom, enfim, eu acho que dá. Pra você fazendo as perguntas, eu acho que dá pra pescar. Escreve aí se você já fez esse tipo de pergunta. Fala também, pergunte para ela, what do you expect from the au pair? Né? Como eu disse antes. E pergunte sobre o estilo de disciplina. Né? How do you handle the discipline? How do you handle, what do you do if the kid doesn't obey you? O que você faz quando as crianças desobedecem? Como que é o estilo de disciplina? E aí você vai ver se você também concorda com aquele estilo de disciplina. Porque se for uma educação mais permissiva, é mais difícil da gente controlar as crianças. E aí você vai acabar se desgastando muito nesse ano, ok? Tentando ali disciplinar uma criança que nem os pais conseguem disciplinar. Então, eu aconselho vocês a investigarem o estilo de disciplina, ok? Mas, dear, assim, não, como eu falei, não existe família ideal, família perfeita, nem a nossa do Brasil é. Existe o que é mais próximo de você, mais próximo dos seus valores, mais próximo do que você quer. Né? Tem coisas que a gente não negocia, como o quarto, para mim, o basement era uma coisa que era inegociável, o respeito, principalmente, muito mais que os benefícios, como eu falei, o respeito que a minha host, que eu queria da minha host, a forma de tratamento, isso era muito mais importante para mim, né? E fez com que eu ficasse nessa família por um ano, mesmo com todos os problemas que eu falei no começo, que era a organização e a falta de limpeza da casa, né? Mas assim, não existe o perfeito, né? Não existe. E também, dear, assim, não se baseie também nas experiências das meninas, ok? Porque, como eu falei, o que é ideal para mim, às vezes não é ideal para você. Você é ativa, você quer uma família ativa. Eu sou sedentária, quero uma família sedentária. Eu sou carnívora, ok? Eu quero uma família que coma carne. Você é vegetariana, então você quer uma família vegetariana, ok? Então, não se baseie nas experiências, mas se baseie nos valores. É isso que eu tô falando para você. Eu tô aqui compartilhando a minha experiência, o que eu vivi, não para você se basear no que eu vivi. Ah, não quero, então eu vou perguntar sobre a casa, né? Não, mas eu tô ajudando vocês a reconhecer, né? A dar um match com os valores que você tem, ok? Que de repente são diferentes dos meus, ok?
Então não se baseie nas experiências dos outros, mas aprenda com o erro dos outros, né? Então, o que eu não perguntei, que eu poderia ter perguntado e minimizado, né, é sobre se a família tinha uma housekeeper, por exemplo. Como é que eles lidavam com as tarefas domésticas, né? Eu poderia ter perguntado, how do the kids help with the chores? Okay? Eu não perguntei esse tipo de coisa. Então, eu fui para lá e não sabia sobre as chores. Por exemplo, chores são tarefas domésticas. Então, se eu tivesse perguntado, do the kids help with the chores? Talvez eu teria pescado aí que a minha host não é muito das tarefas domésticas, né? Então, aprenda com os erros. Façam essas perguntas, ok? Então, veja, alinhe então os valores, o que é importante para você, como você quer ser tratada, ok, dear? Muito mais do que os benefícios. Porque veja bem, olha, eu acabei indo de duas kids, eu fui cuidar de 4. De um lugar que eu não queria frio, eu fui para Cleveland, dear. Eu pegava menos 22 graus. Menos 22 graus. Você imagina isso? Eu nunca imaginei morar num lugar tão frio. Cleveland fica 2 horas de Toronto. Então, é muito perto do Canadá. Então, eu me congelava. Eu lembro que eu saía com uma amiga minha e... no Frozen. Tem essa história do Frozen. Uma vez, eu tava dentro da casa, é tudo climatizado, dear. A gente não sente frio dentro da casa. E o meu quarto no basement tinha uma janela, só que eu só via a neve. Cleveland neva demais. E eu só via a neve ali da minha janela. Só que eu fui lá pra cima, eu tomei banho, né? Tomei um banho e tal. E eu fui lá pra cima e eu vi pela janela da sala um sol. Mas um sol. Que dia lindo, pensei comigo. Que dia maravilhoso. Que dia lindo. Eu de regatinha, lá em casa, cabelo molhado. Falei, nossa, que dia lindo. E eu ia eu não lembro onde que eu ia. Acho que eu ia encontrar as meninas. Tava off. E esqueci da neve, dear. Esqueci da neve, só foquei no sol. Falei, nossa, que legal. Vou com uma roupinha mais leve, porque tá ensolarado. E saí de cabelo molhado, com uma roupinha mais leve. Quando eu abri a porta da minha casa e fui pro carro, aquele gelo, porque não tava nevando, mas tinha nevado à noite. E o sol era aquele sol que não esquenta, dear. Era um sol artificial. E eu cheguei até o carro e tive que... Tem uma vassourinha que a gente tira a neve do carro, que é claro, o carro da au pair fica pra fora, né? Pegando toda a neve. Neva a noite inteira, fica uma crosta assim de neve e a gente tem que varrer o vidro pra enxergar alguma coisa. E eu lá varrendo o vidro, morrendo de frio, ali com o cabelo molhado, e a minha franja fez assim, porque eu tava, né, fazendo assim, pra tirar a neve do carro. E aí, dear, eu fui fazer assim, pra tirar a franja do meu rosto. Quando eu fiz assim, dear, o meu cabelo quebrou na minha mão, porque o meu cabelo congelou. Congelou, dear. Meu cabelo congelou, porque tava menos 12 esse dia. Menos 12. Então, eu saí com o cabelo molhado e o cabelo congelou. E quebrou. Não é o cabelo inteiro, quebrou uma parte do cabelo. E eu fiquei assim, meu cabelo. Fiquei com um pedaço da franja. Um pedacinho da franja assim, e ficou aqui assim. Ai, Jesus. Ai, cada mico. Então, eu fui
para Cleveland, um lugar super frio. E eu queria um lugar super quente. Então fui para esse lugar que é frio, né? Fui cuidar de 4 meninas. A casa, uma zona suja. Era até que grande, porque tinha muita gente na casa, mas meus hosts estavam longe de ser rico, dear, longe de ser rico. Então você veja bem, não tinha nada dos benefícios que eu queria, daquela família ideal que eu criei na minha cabeça. Mas, dear, eu converso com eles até hoje. Você acredita? Eu fui au pair lá na casa deles em 2007, de 2007 até 2008. Nós estamos em 2024. Eu ainda converso com a Deb. Eu ainda, às vezes, text as minhas crianças que já estão na faculdade. Uma já terminou a faculdade, 2 já terminaram a faculdade, a outra já está terminando. Então, eu converso com eles até hoje, né? Meu host morreu recentemente, mandei uma mensagem para Deb, falando, pô, I'm sorry e tal, né? Então, é isso que importa no fim. No fim, o meu ano, talvez, poderia ter sido melhor se eu fosse uma família rica, não sei, mas o meu ano foi bom. Com todos os desafios que eu passei no meu ano, mas a minha host é muito legal, muito bacana, as kids também, a gente se apegou, a gente criou uma conexão. Então, no fim, eu tive esses problemas, esses desafios que a gente vai ter, mas no fim eu não me arrependo de ter fechado por feeling, ok? Então, a minha dica para você é: alinhe o seu feeling com a sua família. Preste atenção nessas coisas que eu falei: cultura, valores, religião, estilo de vida, comunicação, ok? Pergunte sobre as expectativas e alinhe a sua expectativa com o que realmente o programa é, ok? E o que ele oferece. Então, não foque muito nos benefícios, porque às vezes você fica muito encantada com a família vai pagar a academia, a família vai me dar gasolina, a família vai me dar um super carrão, ok? Eu tinha amigas que tinham tudo isso e não tinha uma relação boa com a host. Então, não importa, ok, Dia? Então, como escolher a família ideal? É isso. Alinhe as expectativas com o que é mais importante, né? Que é os valores e o estilo de vida. Alright, dear? Então, se vocês tiverem alguma pergunta para me fazer, como é que eu lidei com alguma coisa, me façam aqui. Mas é isso. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. E eu espero que vocês fechem o match com a família ideal para você. Para você. A família que Deus preparou para você. Okay? Com todos os seus desafios que vão ter, com certeza. Mas que você, tendo um relacionamento bom, você vai superar, com certeza. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. E a nossa próxima live é no sábado. Então, no sábado, às 14 horas, eu tenho um outro encontro com vocês. Então, obrigada, gente, e vejo vocês no sábado. Beijo!